Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo aqui, oi, dona Rose Kelly, sobre o trabalho Em em família. família, né? O trabalho conjugal aqui no Um, dia a dia. um bate-papo para falar da família no trabalho. Exatamente. Das dificuldades que nós passamos no início e de como que esse desafio, né? De trabalhar aí com o cônjuge ou com algum familiar da gente. Que não é nada fácil. Sim, mas é vitória na certa, né? Isso aí é difícil, mas necessário. Já somam mais de 11 anos junto e a gente tem a nossa oficina aqui na cidade de Cubatão, na Baixada Santista. E não foi muito fácil iniciar no ramo de oficina. Eu, como atendente, né, no balcão, cuidando ali dos clientes, não foi muito moleza pro meu lado, não. Principalmente porque eu não sabia nada de nada. Isso aí. É o verdadeiro cachorrinho que caiu da mudança. Alexandre já era mecânico, já antigo, já tinha uma década que estava no mercado de trabalho. Exatamente. E nós tínhamos acabado de casar, né? A gente acabou de Isso. casar e você ficou. Desempregado. E eu também, porque eu tinha vindo de Minas para morar em São Paulo, estava desempregada. E qual foi a nossa solução? Isso. E aí, eu perdi o emprego, tentei até trabalhar de novo, né, em outra empresa, mas acabou que não deu certo. E resolvemos abrir algo pra gente começar, né? A gente abriu uma oficina. Isso. E aí tem algo muito importante que eu falo pra vocês, que é o seguinte: você que tá me escutando, que é que é mecânico, empreendedor que está abrindo o seu negócio agora, a gente tem que entender o seguinte: nós sabemos arrumar moto, tá? Nós sabemos, de repente, atender o cliente, mas tem muito mais coisa no próprio negócio, tá, gente? Quando a gente está lá na nossa empresa, que a gente trabalhava registrado, tinha várias pessoas que faziam o trâmite burocrático por trás da gente. Até a moto chegar até a gente ali, a gente consertava a moto, fazia a nossa parte, mas fora isso, tem muita coisa, tem um processo enorme até a moto chegar, até a moto chegar na nossa rampa e depois que sai da nossa rampa até o cliente. E isso, quando passa a ser nosso, isso tudo é responsabilidade nossa, né? E aí acaba ficando bem difícil aí para a gente fazer sozinho, até porque a gente é o produtivo, né? O mecânico ali é o produtivo e aí é onde entra a figura aí, né? Para quem trabalha com a família, onde entra a esposa, o irmão, a irmã. O filho, a filha, né? Isso, exatamente. Foi nessa hora que eu desenvolvi, né, esse lado. Porque nesse momento, mesmo não sabendo de muita coisa, eu abracei a causa. Eu caí para dentro no negócio. Afinal de contas, eram duas pessoas, começando do zero, do nada. Tínhamos que dar conta do recado. Alexandre já era um mecânico que já tinha gabarito, já era conhecido, então ele já tinha alguns clientes. Então a nossa loja nunca faltou cliente. Desde o primeiro dia, sempre atendemos clientes novos. Porém, eu Isso. ali com aquela inexperiência de balcão de oficina, né? Porque eu não tinha experiência em oficina. Mas hoje, Alex, eu vejo assim, todos aqueles empregos que eu tive lá no passado, antes mesmo de ser casada, serviram de base para que eu trouxesse para a AG Motos. O fato de eu ter trabalhado meu primeiro emprego lá dentro de um supermercado de bairro, atendente do supermercado, o fato de eu trabalhar numa empresa de cobrança, tudo isso foi somando-se com os anos e fizeram com que eu tivesse desenvolvimento dentro da nossa empresa. Um bom diferencial. Levando em consideração o fato de que eu gosto muito de comunicar com as pessoas. Então, eu não tinha vergonha, eu não tinha medo de recepcionar, de atender e de introduzir a pessoa na compra, na venda. Exatamente. Isso foi um diferencial muito grande. Dona Rose aqui, a família dela são de comerciantes, né? Então, ela já é meio desinibida, mas é muito importante
É a pessoa ter boa vontade, né? E querer trabalhar e querer ajudar, Já né? essa parte do atendimento, você já não domina tanto. Não. Você já é mais calado no teu canto, você é de fazer o serviço acontecer. Sim, é o produtivo. Isso. E com o tempo, a gente foi percebendo que ele era bom no que ele fazia, na questão de fazer os trabalhos, e eu na recepção. Por mais que eu não tivesse lá conhecimento de como funcionava toda uma recepção, todo um atendimento, ordem de serviço, sistema, estoque, eu ia desenrolando do jeito que dava. Então a gente nunca ficou na mão com nada, né? Assim, tipo, nunca ninguém ficou na mão com o outro, na função de um de outro. Isso, exatamente. Até que a oficina ali foi desenvolvendo, desenvolvendo, crescendo, crescendo, e a gente precisou querer informatizar, precisou querer ali organizar mais as coisas. Eu fui sentindo essa necessidade, porque o que acontece? Por mais que a oficina dependa muito do mecânico, da pessoa do mecânico, o que ele começou falando aqui nessa nossa conversa foi de como é importante alguém estar por trás de tudo isso, resolvendo tudo. Os bastidores trabalham pra caramba. Isso, trabalha muito, gente. Os bastidores assim, é de extrema importância. Por quê? Como eu disse, né? Muita gente não sabe, mas eu trabalhei em concessionária há quase 11 anos. Então a moto chega na rampa pra gente poder fazer o trabalho, a gente faz o laudo ali e tal, escreve alguma coisa, anota e devolve. Então, por trás disso tem uma recepção, tem um sistema, tem um caixa, tem um setor de peças. Então, quando é nosso, a gente tem que fazer tudo isso. E como fazer tudo isso e produzir ao mesmo tempo e não perder o fio da meada do trabalho. Então, é muito difícil isso. É quase impossível, você não tem como fazer bem feito. Entendeu? Então, não adianta. Tem que ter os bastidores, entendeu? Os bastidores, a nossa visão, né? Porque quem tá lá na frente, os bastidores É, são a gente. Então, nessa fase, eu acho que pelo fato de você ter trabalhado e vindo com essa bagagem do seu emprego anterior, você já tinha essa noção. Mas muitas pessoas não tiveram essa noção. Então, tipo assim, vai que dá desse jeito, vamos levar assim do jeito que dá. Porém, você acabou cobrando de mim, né? Coisas exatamente. ali para que eu fizesse, estoque, caixa, e para que eu me desenvolvesse. Aonde às vezes, muitas vezes eu não entendia naquele momento lá atrás, e Exatamente. a gente acabava quebrando pau, né? Quebrava. Isso, aí dá muito assim, a gente trabalha em família, a gente costuma ter muito atrito. Por quê? Porque todo mundo quer ter domínio, todo mundo quer ter a sua opinião, né? Levada em consideração. E na maioria das vezes, por exemplo, eu tinha 11 anos, né, que trabalhei lá, só que eu não trabalhei só como mecânico, eu cheguei a trabalhar em setor de peça, cheguei a ajudar no atendimento lá fora na recepção. Então eu explicava algumas coisas para ela e até ela entender, ela rebatia, entendeu? Só que cabe a nós, você entenda bem, no seu negócio aí, é melhor você ter paciência com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho e ter eles cuidando do que é de vocês do que você pôr uma pessoa estranha, entendeu? Então, é difícil no início, foi difícil para Rose, né? Antes aqui da gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui sobre o trabalho em família, a gente estava lembrando de um fato aqui, que no início a Rose, ela deixava tudo na cachola dela, né? Então, tipo assim, preço das coisas, localização das coisas, documento para pagar, informação, tudo, ela deixava na cabeça. Eu falava para ela, Rose, você tem que deixar tudo de uma forma que qualquer um possa resolver, porque hoje ou amanhã você precisa sair, precisa ir ao médico, ficou doente, o seu setor não vai funcionar, entendeu? Então tem que estar tudo devidamente marcado. E aí foi onde a gente deu início ao sistema, né, Rose, na época. Na verdade, a gente foi sentindo eu fui sentindo essa necessidade, porque abracei todo o problema, né? Eu Exatamente. não tinha noção e acabei abraçando. E com o tempo passando, os clientes ali chegando, a loja cheia, eu fui sentindo essa necessidade. Aonde a gente acabou contratando um sistema, foi ali informatizando devagarinho, mesmo assim, não assim tão
tão eficaz como a gente é hoje Sim. nos nossos processos, né? Mas eu acho assim, Foi o início da foi o organização, né? início da organização, exatamente. Eu não tinha noção daquilo. Para mim era tudo muito novo e era algo que eu vou ajudar ele aqui e depois eu vou sair e vou cuidar da minha vida profissional. Porque lembra que eu pensava, não, Sim. vou cuidar da minha vida profissional, vou dar uma força para ele aqui até deslanchar a oficina e eu tô lá tem 11 anos, né? Isso, ela é formada em Direito, gente. Então ela estudou para tirar o AB e ela achou assim, ela pensou que ia seguir a profissão, né? Mas na realidade, Naquela época eu isso. achava que eu ia A seguir. vontade de Deus era outra. E aí, tipo, a gente precisou fazer essas formalidades todas para a gente alcançar o que a gente queria, foi ali se adaptando, se adequando, né, os processos que a gente precisava na loja para ter um bom atendimento, para ter uma boa gestão, para conhecer a fundo o nosso negócio. Porque, afinal de contas, a gente tem um negócio muito rentável. A oficina é sim um negócio muito rentável. Porém, ela pode também se tornar não rentável se você não souber cuidar, se você não souber gerir. E eu Exatamente. senti essa necessidade. Poxa vida, eu estava dentro de uma oficina, trabalhava pra caramba, não sabia quanto que girava o negócio, se ganhava, se perdia. Eu falei, eu sinto a necessidade de saber se esse negócio está indo bem. Porque se esse negócio não tiver gerando resultado, o que, que vai adiantar trabalhar pra caramba e se esforçar do jeito que a gente se esforçava? Exatamente. Só que nessa ocasião, por mais que eu não entendesse muitas coisas, Alexandro era um tanto quanto assim, ele colocava preço, ele entendia sobre os serviços e eu deixava ele cuidar disso. Então, quando um cliente perguntava, quanto que é para fazer tal coisa? Alex, quanto é para fazer isso? E ele colocava umas mãos de obra maluca. E aquilo, no meu ponto de vista, que fazia a parte dos bastidores de pagar boleto, de comprar de fornecedor, eu falava, poxa, não faz sentido cobrar esse valor. Você tá maluco. E eu lembro até, muitas vezes, se falar 10 mango, 10 mango, 10 mango, eu tomei birra de 10 mango. Lembra disso? Lembro. Foi aí que a gente começou a quebrar o pau, né? Que a gente, tipo assim, eu não concordava com essa sua forma de colocar valor em algo que você fazia muito bem e que, tipo assim, às vezes o cliente ia lá, usava 2, 3 horas do seu tempo, como eu já vi muitas vezes, pra no fim das contas você falar, não, é 10 mango. E aquilo pra mim, cara, eu tava quase infartando já. Quando a gente sentou e bateu o martelo. Falou, ó, seguinte, para esse negócio aqui dar certo, os dois têm que fazer bem feito, cada um faz a sua parte. Então você cuida bem da oficina, mas você não vai meter o bedelho aqui no administrativo. Quem vai colocar preço, quem vai cuidar de estoque, quem vai cuidar disso tudo sou eu. E de lá para cá eu só vim desenvolvendo essa parte, essa minha parte. Lembro também, nessa época, que um dos motivos também da gente quebrar muito pau. Natural, gente. Todo mundo que trabalha em família vai quebrar o pau de vez em quando, mas não pode quebrar na frente dos clientes. Mas fora isso, não tem problema. Depois tá tudo bem, depois resolve. Mas eu lembro muitas vezes que a gente comprava peça na Honda e você falava assim, que a gente tem que vender o mesmo preço que eles. Então a gente não pode Lembro vender disso. mais que eles. Mas peraí, a gente ganhava o quê? Ganhava comissão igual a Avon, igual a Natura? Era isso que a gente ganhava em peça e eu não concordava com aquilo. Por quê? Porque eu sabia que a peça tinha outros agregados que envolvia ali a ideia da precificação e aquilo não estava certo. E eu não concordava com ele em colocar o mesmo preço da Honda. E a gente foi ali dialogando, até que a gente chegou num ponto. Fala, peraí, cuida disso da sua parte que eu cuido da minha. Mas você se responsabiliza por tudo do seu setor e eu me responsabilizo por tudo do meu setor. Lembra bem disso, né? Lembro. E de lá para cá a gente começou a cada um desenvolver o seu setor com excelência no que está fazendo, porque a gente tem que trabalhar pensando sempre nisso. É claro que vai ter os erros de um lado e os erros do outro e saber relevar, por mais que muitas vezes eu às vezes sou um pouco intolerante
com algumas coisas. Eu às vezes, não tolero mesmo questão de prejuízo, a gente vai perder alguma coisa, porque a visão, eu já enxergo aquilo ali, algo que você comentou, aconteceu alguma coisa com o cliente, eu já tento achar uma solução para que a gente tenha menos prejuízo. Obviamente, para nunca dar prejuízo para o cliente. Mas, no seu caso, você já enxerga o problema. Não, tenho que resolver e não importa se vai dar prejuízo para mim. Eu já não. Falo, vamos resolver, vamos fazer as coisas do jeito certo. Muitas vezes a gente já teve essas discussões, né, relacionada a esse fato, não só de você. A grande maioria dos mecânicos hoje, quando chega um problema na oficina dele, ou algo que ele fez, ou que ele não resolveu talvez tão bem, a própria equipe dele, ele já quer passar para dentro e pôr a mão e resolver e arrumar o problema sem nem ao menos saber o que está acontecendo. Às vezes é um problema que nem foi ocasionado por ele. Então, tipo assim, são processos. E como que a gente sabe disso hoje? Abertura de OS, registro, as anotações. Muitas vezes o cliente chega na oficina para fazer algum serviço, para pedir alguma garantia, talvez nem na nossa oficina foi feito. Tem cliente que nem lembra onde fez serviço. Já aconteceu isso demais. Não é verdade? E você muitas vezes já passou na frente para resolver o problema sem nem ao menos saber se foi você que tinha feito, né? Hoje não mais, né? Exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho lá para explicar algumas coisas. O que que acontece? A origem acho que acredito eu que de 90% aí dos mecânicos é muito humilde, né? Como foi a minha. É muita luta e tal. E aí o que que acontece? Quando a gente tem o nosso negócio, a gente acaba levando para a parte sentimental muita coisa, né? Então, o cliente, muitos deles, eles já chegam contando a história triste. E aí, como você é muito sentimental, né? Aí vem o tal do 10 mango, é isso e aquilo. Só que, gente, vou explicar uma coisa pra vocês. Foi muito difícil pra mim aceitar a Rose, as ideias dela, a precificação dela. Não foi fácil, tá? Porque eu tinha uma doutrina, eu tive uma escola, né, de vida diferente da dela. Só que aos poucos a gente foi experimentando, né? E a gente foi vendo que não adiantava a gente estar com a casa cheia, trabalhando como a gente trabalhou. A gente já chegou a trabalhar 1, 2 horas da manhã, porque o cliente pegou a moto estragada do irmão dele e ele queria a moto. E ele tava puto da vida e ele passou o problema pra gente. Entendeu? Ah, pô, tô puto da vida, preciso da moto amanhã. E a Rose me fez ficar até 2 horas da manhã trabalhando, E cara. segurando a lanterna ainda pra você. Isso, foi das 7 da manhã, foi das 7 da manhã de um dia às 2 do outro dia. E aí, mas também eu falei, você vai ficar aqui comigo, até eu terminar. Então, mas o que que acontece? Não precisa disso, entendeu? Na realidade, se a gente fizer a coisa certa, Se a gente o se tra... impor, né? isso, se a gente tiver posicionamento, se a gente Perante o tiver a cliente. precificação certinha, tudo dá certo e você não precisa ficar se matando, não. Só que a gente não sabia, né, Rose? Não, a gente naquele momento a gente não se, não se, Isso. não, A não gente não tinha impunha um, para o a cliente. gente não tinha um posicionamento. E É, aí a gente apanhou muito, a gente brigou muito, discutiu muito, muito mesmo. eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu, né, juntos, assim, com a oficina, com a nossa loja, foi o aprender a dizer não. Isso foi, sem dúvida, uma das coisas que mais fizeram com que hoje a gente chegasse na gestão que a gente tem. Porque a gente começou a ver que tem clientes que aproveitam muito da boa fé do mecânico, né, da boa, tipo assim, o problema dele é único. Ele acha que só ele tem problema. E ele percebe ali que o mecânico é bonzinho, então deita e rola. E nessa época eu lembro que esse cliente, ele chegou impondo e como se a gente tivesse feito algo errado, nem foi algo errado. Ele estava com um problema e ele empurrou o problema dele para cima da gente. E como a gente não tinha experiência para dizer não, como a gente tem hoje, o que que aconteceu? A gente ficou até 1, 2 horas da manhã. Você lá trabalhando, fechando o motor e eu segurando a lanterna, porque a gente não tinha iluminação legal. Lembro muito disso.
Lembro. Foi difícil mesmo, mas esse tabu, esse tabu que o mecânico, porque geralmente quem começa tudo é o mecânico, né? A esposa familiar, ele cai ali de paraquedas mesmo, né? E quando ele começa a procurar entender, a procurar saber das finanças e etc, aí começa a bater de frente, né? A gente começa a ter aquele atrito porque a gente acha super, hiper, mega errado. Só que a gente abre uma empresa para ter Lucro. lucro. Isso A aí. gente não abre empresa para fazer caridade. A gente abre empresa Exatamente. porque a gente quer lucro, a gente quer ter mais resultados. Se a gente não quisesse mais resultados, a gente estava trabalhando de CLT. Então era essa a minha visão. Então eu como administradora, por mais que eu não sabia muita coisa lá no passado, eu vim buscando soluções, eu vim estudando, eu vim procurando melhorar o meu negócio. Eu não deixei nas coxas como a gente começou lá no passado. Realmente, a gente começou de qualquer jeito. Dois empregados, tinha acabado de casar, cheio de dívida, ia fazer o quê? Vamos fazer o que dá. Lembro direitinho que você queria fazer um curso de outras coisas aí, e o teu pai falou: não, ué, se você é mecânico, Foi. vamos cair pra dentro da oficina, cara. Você tem uma profissão, você sabe o que você tá fazendo. Você ficou meio deprimido naquela época de Fiquei porque ter saído do emprego, muitos anos. muitos anos, aí eu fiquei meio sem chão, né? Ah, tinha acabado de assumir uma É, família? eu quis ir para a área aeronáutica na época. Lembro. Mas assim, voltando a falar essa questão de trabalhar em família, a gente que, né, teve os nossos. Hoje as pessoas veem a gente e acham que a gente não tem problema. A gente tem problema, gente. Todo dia a gente tem problema natural. Só que qual é a diferença? A diferença é que nós, quando resolvemos abrir a nossa loja, a gente viu que algumas pessoas que tinham comércio e que trabalhavam em família faziam coisas que os clientes comentavam. Ah, quebra o pau na frente do cliente, fala palavrão e xinga e reclama. Exatamente. E o mecânico fala um preço, a dona fala outro. Então, tipo, isso deixava o cliente muito insatisfeito. Então, como a gente sabia que existia essa condição, se o Alex falasse 10 mango, o cliente ia pagar 10 mango. Só que eu ia quebrar o pau com ele depois, lá nos bastidores. Exatamente. O cliente não ia ver que eu tava quebrando o pau com ele. Então, A roupa suja a gente lavava em casa. Então, isso. até hoje, a gente ainda tem as nossas imparcialidades, mas um conversa com o outro, escuta a ideia do outro e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente volta na forma antiga. Eu vejo isso muito hoje, Alex. Uma das coisas que eu mais recebo, até mesmo, né, não só dos seguidores, mas de quem está dentro do time, né, da oficina organizada, são essas imparcialidades, esses confrontos entre casais. Tem demais. Nós E tivemos muito, né? tivemos, todos temos, mas assim, hoje eu vejo que, tipo assim, eles levam muito pro coração mesmo. Eles não sabem ali separar. É assim, gente, é um pouco difícil, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, é conforme eu disse lá no início. A empresa é nossa, né? Então, você aí que é o produtivo, você aí que está produzindo, né? Você que está lá na oficina resolvendo os problemas, você vai ter que ter alguém nos bastidores. E é melhor que seja alguém da sua família do que um estranho. Obviamente existem exceções, né? Mas via de regra é assim. E vai ter conflito, entendeu? Só que a gente tem que saber separar. Por exemplo, quando é um pai que trabalha com filho ou com uma filha, né? Então ali é um trabalho. Então a gente tem que saber separar o laço fraternal ali, o convívio de pai e filho, que ali é uma empresa, né? Então o pai, ele tem que tratar o filho como um sócio ali, né? Ali é um amigo de trabalho, entendeu? E mesma coisa se for esposa. Então tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que chegar todo dia, trocar ideia, mas tem que saber lidar com a situação, senão fica insustentável, né? Se você levar o problema de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, que já aconteceu com a gente, né, Rosane? Muitas A vezes. gente está falando isso porque vai acontecer, né? Então, aí é uma dica para evitar isso, né? Porque senão fica insustentável mesmo. E aí é o que acontece. Eu até comentei com a Rose aqui no início.
quando a gente começou aqui a bater um papo, a gente estava aqui acertando os detalhes aqui desse bate-papo nosso. Eu tive um amigo, mecânico muito antigo, e ele falou que, meu, Alex, eu já tentei 2 vezes trazer minha mulher para cá para me ajudar, mas não tive paciência. Então, o que que aconteceu com esse meu amigo? Ele fazia negócios assim, meu, absurdos. Ele perdeu muito dinheiro, gente. Rose, ele perdeu muito dinheiro, Eu muito imagino. dinheiro. Ele comprava carro e deixava no nome do cara, ia pagando e depois não queria mais, devolvia pro cara. Ele fez muito negócio ruim. Que se de repente a esposa dele tivesse lá, ele não faria. Ou seja, o dinheiro sobraria para a família, entendeu? Então hoje eu penso muito isso. Eu sei que é difícil, muita gente já deve ter tentado, é difícil, mas o mecânico, ele tem que dar uma oportunidade, entendeu? Porque a esposa, ela vai cuidar do que é dela, entendeu? É diferente de um estranho. Eles estão cuidando do que é deles, né? Isso então, estão cuidando do que é deles. Então assim, é um pouco difícil, mas tenta ter um pouquinho de tolerância, conversar, pô, por que que você não concorda com isso? Vamos bater um papo, saber entender e desligar para não levar para casa, para não brigar como a gente já fez várias vezes, né, Rose? Então, e dar oportunidade para a família, para quem tá o familiar que tá ali do seu lado, para ele desenvolver, para ele conseguir, ajuda, que nem eu falei para Rose, né, por exemplo. Eu tenho certeza que você aí que tá escutando a gente, muita gente anota tudo no papelzinho, caderneta, né? Coisa aí dos anos 80 e tal. Gente, existem sistemas hoje, existe bastante coisa para facilitar a nossa vida, né, Rose? Sim, exatamente. E que faz o processo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, que burocracia, vou ter que passar por isso tudo. Algo novo exige sim um cuidado. Porém, esses processos facilitam a nossa vida. A gente ganha muito mais tempo para produzir, muito mais certeza do que está fazendo. Quando a gente fica ali meio na gambiarra, as coisas tendem a dar errado, não tem noção do que está acontecendo. E aí é onde ainda mais sai briga. Porque, tipo, por exemplo, o mecânico, ó, né, leva o sustento dele para casa dele e tal, tá lá de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito. O dinheiro começa a faltar. O dinheiro começa a faltar e aí começam as brigas. E quando o dinheiro falta, aí que as brigas vêm. Porque o teste é na hora que você tá sem grana de tudo. E a mulher começa a jogar na cara do marido, e o marido começa a jogar na cara da mulher que ela não ajuda, e a mulher fala, mas você não deixa. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres que querem tomar a frente e o marido não deixa. O marido acha que ela não sabe comprar, o marido acha que ela não sabe fazer nada, mas também não deixa ela desenvolver. Ensina, né? Precisa deixar a pessoa Ajuda. desenvolver. E eu vou falar mais. Se você tem paciência de ensinar um ajudante, um recepcionista, por que que você não vai ter paciência com o seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa? Por quê? É diferente. Mas muitas vezes a gente é obrigada a ter paciência com o outro, porque o outro a gente não pode tratar com intolerância, né? Agora, a nossa esposa a gente pode, o nosso esposo a gente pode tratar com intolerância. Não vai acontecer nada, vai só ficar de bico, de cara amarrado, vai ficar sem conversar um monte de dia. Mas o funcionário não. O funcionário você vai ter paciência. Se ele fizer errado, você vai explicar de novo. Se ele fizer errado de novo, você vai explicar de novo. E você não vai nem ter coragem de descontar muitas vezes dele. Descontar, né, valor em dinheiro. Mas assim, hoje o que falta para que a maioria das pessoas que estão nesse ramo é um pouco de paciência e ouvir a versão do outro, ouvir o que o outro, as ideias que o outro está propondo. Eu acho que falta muito isso. A pessoa fica agarrada num jeito de trabalho e ela não abre a mente. Parece aqueles burros que a gente vê lá em Minas Gerais, que tem aquele negócio aqui de tapar o olho, sabe? Tipo assim, não deixa, não abre a visão. Não, vamos tentar dessa forma. Talvez o que você está falando talvez possa dar certo. E aí o que acontece? O mecânico sobrecarrega pra caramba, porque ao mesmo tempo que ele trabalha, ele quer comprar, ele quer pagar, ele mistura tudo, Ele não dá quer, conta, o dinheiro não aparece, aí vem as brigas. ele quer atender o cliente, quer atender o telefone, mas é o que eu falei lá atrás, né? São escolas diferentes, né? Então,
Falei, o mecânico, ele estava acostumado a consertar moto, a resolver problema de moto, né? E aí ele se vê do nada tendo que resolver a parte que ele nem sabia direito que existia ou que ele nunca se atentou a isso, que são os bastidores, né? Que é muitíssimo importante, Isso, é o que que né? Que é acontece. o que faz ele permanecer de pé. Isso, e aí ele tem que largar a produção e às vezes ele está no raciocínio da resolução de um problema e ele tem que parar para atender um cliente, para atender um telefone, para fazer um orçamento. O vendedor chega, então ele tem que atender o vendedor, enfim, O ele vendedor não engana ele produz. pra caramba. Isso. E aí ele não produz. Então esse problema que a Rose estava falando aí para vocês, que acontece bastante, é justamente porque são escolas diferentes, né? O mecânico, ele, primeiro item, ele vem de origem muito humilde. Depois, segundo, ele não está acostumado com um trabalho burocrático, né? E terceiro, a pessoa que está ali, que apareceu para ajudar o cônjuge, a família, chega ali sem saber de nada, né? E aí, às vezes, começa a conflitar. Só que é um meio que os dois não sabem direito. Então, tem que ajudar, tem que pesquisar, vamos buscar ajuda, vamos buscar conhecimento Conhecimento. para a gente poder dialogar e trabalhar para a gente. Tirar proveito do negócio, tirar lucro, Isso, tirar resultado. isso. E não só se matar de trabalhar e ficar aí morrendo de raiva, brigando, como a gente já viu relatos de cliente que chegou no lugar e, pô, caramba, você fez isso, não era para fazer e briga na frente do cliente, entendeu? Isso é muito feio, né? Fala Isso. sério. A gente trabalha para viver, né, gente? Não vive para trabalhar. Então a gente tem que ter coerência e paciência com as coisas que a gente faz, principalmente dentro do trabalho, né? Então, uma dica que eu dou para você aí, meu companheiro aí da graxa, né? Como diz um amigo lá de Santa Catarina, o Garras Motos lá, é amigo da graxa, a gente tem que ter paciência, porque vai te ajudar muito, 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 muito. Ter alguém ali para recepcionar, para fazer os bastidores, você vai ver que você vai conseguir produzir muito mais, você não vai esquecer, você vai manter a qualidade aí do seu trabalho e a pessoa vai estar te ajudando, vai acelerar o processo, o cliente vai ficar mais satisfeito e no final vocês vão colher juntos o fruto, né, Rose? Isso O mesmo. fruto aí que é do trabalho de vocês aí, que é o sucesso da empresa, o sucesso da família. Eu me lembro de uma coisa, quando a gente estava, né, nesses anos aí que já passou, acho que mais de 10 anos a loja tem, né? Sim, vai 11 para anos. 11. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no escritório de contabilidade, do seu Reinaldo, e o seu Reinaldo trabalha com a família dele, né? Esposa, filho, filha, todo mundo. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei pra ele, aquele senhorzinho é muito sensato, né? Sempre achei ele muito sensato. Eu falei, seu Reinaldo, como que o senhor aguenta trabalhar com a sua família inteira? É muito difícil. Eu não tô dando conta do Alex, que o Alex é isso, que o Alex é assado. E fui chorar as pitangas lá pro seu Reinaldo, né? Seu Reinaldo me deu uma lapada aquele dia. Seu Reinaldo falou assim: olha, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi ter o privilégio de trabalhar com a minha família. Eu falei, bendita a hora que ele falou aquilo pra mim. Raquetada na orelha dela. Quando ele disse essa frase, Ó, ele me fez virar. raquetada na. Não, ele me deu uma raquetada mesmo. Mas tipo assim, eu comecei a ver o outro lado. E aí ele falou assim, olha, você imagina se eu trabalhasse aqui o dia inteiro, ela trabalhasse na indústria, ou eu trabalhasse em outro emprego, ou eu trabalhasse de manhã e ela trabalhasse de noite, e a gente nem se encontrasse. Quantos casais não são dessa maneira? Quantos casais não tem que trocar turno aí? Nem mal se veem. Mal veem seus filhos. Eu tenho o privilégio de estar com eles. Então foi a partir desse momento, quando o seu Reinaldo fez esse comentário, que eu falei, caramba, comecei a olhar o outro lado. Então, para você que está aí do outro lado, escutando a gente falar esse assunto, veja o privilégio que é trabalhar do lado da sua família, tá junto com o seu marido, às vezes junto com o seu filho, tá crescendo ali junto. Eu evoluí muito
perto do Alex. O Alex me ensinou muita coisa, assim como ele aprendeu muita coisa comigo. Hoje, por exemplo, ele sabe que se ele tem que passar um preço, ele não vai jogar lá 10 mangos. Ele não vai colocar o valor do serviço dele, do conhecimento que ele tem, a qualquer preço. Porque eu fiz ele enxergar que ele é um profissional, que ele precisa se reconhecer primeiro para ele sentir o reconhecimento das pessoas. Se ele não se valorizar, cliente não vai valorizar ele. Então, eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo muitas coisas. E eu acho assim, os dois somam. A gente veio para somar um na vida do outro. Casamento muitas vezes é exceção, né? A gente tem que abrir mão daqui, abrir mão dali, mas quando você está numa sociedade, os dois vêm para somar. Eu peguei o meu melhor, o que eu podia fazer de melhor, corri atrás, fui atrás para fazer o melhor dentro do setor. E hoje ele tem o melhor do setor porque eu desenvolvi isso. Da mesma forma, ele na oficina. Ele tem que desenrolar a oficina lá para ser excelência na oficina para que os dois setores conversem. Um setor depende do outro. E ele não faz nada sem o setor administrativo, como eu não faço nada sem o setor da mecânica. Do que adiantaria ter só a Rose na oficina hoje? Fale para mim. É isso aí. Não adiantaria nada, eu ia fazer o quê sem ele lá? E do que adiantaria ele? Muitas vezes você já falou pra mim assim, nossa, que bom que você vai pra loja, que bom que você tá aqui, eu me sinto mais seguro. Não foi? Não é, né? Porque o que acontece quando eu falo isso? Nós temos alguns funcionários, né? E às vezes eu tô na produção ali, na correria, e às vezes tem um negócio para resolver, e aí eu me vejo na situação de ter que parar, né? Então, é a confiança total, né? Quando isso é necessário, tem que parar e tem que resolver. Mas você sabe que tem que resolver dentro do que já é imposto no regimento interno da nossa empresa, né? Obviamente, você não vai dar coordenadas ali que você não sabe. Porém, tem um detalhe, ele não gosta muito. Essa é a realidade. Você não gosta muito de parar o que você está fazendo, porque você vai. O raciocínio vai parar, você tende a cair um pouco a produção do que você está fazendo, e enfim, nenhum mecânico gosta. Essa é a verdade. Só que tem horas que é necessário, tem horas que não tem o que fazer. Sim. Né? Isso é para todo mundo. Tem dia, pode acontecer de eu ficar doente, você ficar doente, é assim como pode acontecer lá na vida da galera que está assistindo a gente. Então, assim, tem que saber levar. E eu acho assim, os dois setores precisam estar conversando sempre. Você não vai fazer nada que não esteja dentro da linha do que eu já faço. Você não vai chegar lá igual aconteceu outro dia. Você não tá, né? Você quase não fica ali no setor ali administrativo, mas precisou de Alexandra atender um cliente na recepção. E ele recebeu a moto do cliente. Tá, pegou a chave, acho que. E pegou o capacete e tudo, mas ele pulou todas as etapas. Todas as etapas. Quando foi no final do dia, o cliente chegou. Você lembra desse caso? O cliente chegou e falou: vim buscar minha moto. Ele não tinha nem aberto a ordem de serviço. Você lembra disso? Porque você pulou as etapas, o processo. E ali a gente fez até uma piada. Eu falei, caramba, ele esqueceu de abrir a ordem de serviço. Por quê? Porque tá tão entranhado lá dentro da oficina que quando ele vem para o setor administrativo, às vezes ele dá umas bugadas. Porém, isso é processos. Isso tem que ser cumprido para o bem da empresa. Aquele cliente é um cliente fiel da casa. Mas e se fosse um cliente problemático? Se fosse um cliente mala, sem alça? Se fosse um cliente que, sei lá, que não fosse seu cliente, fosse a primeira vez? Ele está na razão dele, né? Ele está na razão dele e não seria legal pra gente, né? Só que foi pulado esse processo pela sua parte. Porém, a gente conseguiu contornar a situação. Hoje, se chega lá, hoje um cliente e você atende no balcão, o que você tem que fazer? Não, tem que pegar as informações necessárias, né, para poder dar prosseguimento ali no trabalho. É que no dia, como você aí que está me escutando vai entender, às vezes a gente passa fim de semana, noites, aí
pensando num problema, né? Na resolução de um problema que você tem lá na moto, num problema elétrico, em alguma coisa. E aí a Até cabeça tá. sonha. A cabeça tá voada. Esse fim de semana eu passei pensando numa moto que eu tava lá para resolver. Então eu fico voado. Então é normal isso aí. Então acaba acontecendo, né? Mas esse é o caminho, né? Então, bate-papo da gente hoje aí. A grande maioria, Alex, das pessoas que trabalham em conjunto, eles passam pelas mesmas coisas que a gente passa no dia a dia. Sim, Mas, assim, a importância de colocar um negócio para funcionar, para tudo ficar bem, sempre falo isso, é a gente imaginar que a gente não está trabalhando para a gente. É a gente imaginar que a gente está trabalhando para uma empresa. A partir do momento que você tem esse posicionamento, que você coloca isso em primeiro lugar, você vai fazer bem o seu trabalho e você vai desenvolver o teu trabalho a ponto de desenrolar o outro lado. Por exemplo, o Alex não faz nada se eu não comprar uma peça, se eu não providenciar o orçamento, se eu não pagar o boleto, garra tudo. Então, para que essa peça chegue lá na mão dele, houve ali a importância do setor administrativo, cuidando daquela compra, daquele orçamento, daquele pagamento, daquele cliente que foi fazer o serviço. Então, precisa ter essa tolerância. E quem aí do outro lado não está tendo paciência com o cônjuge, não está tendo paciência com a sociedade, senta na mesa. Troca ideia, coloca os pingos nos i, fala o que tem de errado em mim que você não gosta. Não é para ninguém se ofender, não. É para melhorar a sociedade, para melhorar a oficina, o andamento, o processo. Muitas vezes a gente já fez isso. Eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu também não gosto disso, não gosto, você faz isso. Por exemplo, os 10 mangos, eu não gostava e você aceitou numa boa eu fazer o que tinha que ser feito. crítica construtiva. Isso, não é atacar um outro, mas é colocar as cartas na mesa. Vamos conversar. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento, para melhorar o nosso suporte, para melhorar as nossas compras, né? O que a gente pode fazer para melhorar tudo na oficina? E escutar a ideia do outro. Muitas vezes, tá? A maioria, eu sei que a história sempre tem dois lados, não tem nem um lado que tá certo, nem um lado que tá errado. Mas muitas vezes eu vejo que o homem, né, na maioria dos problemas que chegam até mim, que o homem tem resistência em deixar a mulher tomar conta do negócio. Exatamente. Eu não sei se é porque ele se sente ali o ser masculino, Não. o provedor. Eu não sei qual é o motivo, mas muitas vezes ele garra a mulher, ele segura ela. Exatamente, mas foi pelo que eu te falei ali, não foi pelo que a gente estava conversando no início. A escola de vida do mecânico geralmente é humilde, ele trabalha no processo CLT ali e tal, trabalha para alguém. E aí ele tem uma escola de vida e algo que ele acredita, né? Ele tem uma filosofia de trabalho. E às vezes a mulher chega e ela começa a enxergar de outra forma, ou ela fez um treinamento para ser de outra forma que ele não compreende, entendeu? Porque é o que eu falei, em 90% dos casos, o mecânico, ele é mecânico, ele conserta a moto. O processo por trás disso, até a moto chegar até ele, tem alguém que faz. A partir do momento que ele abre as portas para a rua, né, que ele abre ele tem um CNPJ, é dele toda essa responsabilidade. Então ele também está perdido nisso. Entendeu? Então ele precifica errado, ele compra errado porque ele confia lá no vendedor. Ele faz muita coisa errada. E aí é onde ele tem que ter, né? Eu como amigo de graxa, passei por isso, tive o mesmo problema, só que eu já tive amigos aqui que não tiveram as esposas, que o resultado deles foram bem piores. Você está entendendo? Porque não tem como fazer tudo. Se você tiver um fluxo grande de trabalho, não tem como você fazer a parte burocrática, atendimento, orçamento e fazer o produtivo. Não vai produzir, não, né? vai fazer mal feito, vai esquecer, vai fazer merda. Até mesmo porque a parte administrativa demanda muita energia. Isso, Muito tempo. então, é,
Esse bate-papo de hoje foi, né, eu e a Rose aqui, pô, vamos fazer um bate-papo aí, eu tenho tido muito dos meus alunos aqui, das minhas alunas, reclamação de que elas enfrentam, assim, uma dificuldade muito grande de ter espaço. E vou te falar mais uma coisa, ó, uma das coisas que mais sofrem, né, a mulherada nesse mercado, assim, junto com o marido, é na bendita precificação. Agora, por que que vocês, mecânicos, não aceitam fazer a precificação correta? Qual é o motivo que te impede de falar, não, esse é o preço correto? Eu tenho que cobrar esse valor, porque senão eu vou ficar no prejuízo. Quando você coloca na ponta do lápis cada detalhezinho que tem ali dentro da precificação, o imposto, a taxa de cartão, comissão, às vezes, que você dá para o ajudante, talvez, ou mecânico, as despesas fixas, isso aí come dinheiro. Então, tipo assim, não é só você jogar, vou cobrar tanto, vou fazer tanto. E muitas vezes as mulheres, elas barram com os homens aí. Porque a briga começa na precificação, justamente onde a nossa começou. Porque eu enxergava que valia mais aquilo. Eu sempre dou aquele exemplo da unha. Eu falo, poxa, a manicure cobra 30, 40 reais para fazer uma unha. Cada semana, 15 dias, a gente tem que estar lá fazendo unha. Você vai fazer um serviço aí que vai levar 1 ano, 2 anos para o cliente retornar. Você vai cobrar uma mixaria dessa? Não tem conexão. Não. A gente tem que cobrar pelo que vale o trabalho. Mas é muito assim... É o que eu falei no início. O mecânico, ele é totalmente novo. Quando ele abre o CNPJ, isso tudo é novo para ele. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo antigo de oficina, ele tem essa dúvida também. Tipo, eu paguei 20 e vou vender por 40 e eu tô tendo 100% de lucro. Não tá. É diferente o negócio. Mas é onde a pessoa também que está do lado, gente, a gente está falando bastante do mecânico aqui, que ele é teimoso, ele geralmente não sabe aí da parte burocrática, não sabe do ADM, só que também tem muita gente que está aí do lado do mecânico e que fica ali, senta ali e só fica esperando ele pedir alguma coisa. Não corre atrás de aprender, não corre atrás de saber das coisas, sabe? Não busca aprender nada, fica ali, espera passar o dia e vai para casa. Fazendo arroz com feijão, né? Não, então, aí também não adianta, entendeu? Então, conforme a Rose disse, você caiu de paraquedas, como é que funciona isso? Pô, pra que serve isso? Bem, pô, quando eu for vender essa peça aqui, já tem o serviço, essa peça pode ser que precise dessa, então busca aprender também para poder evoluir, poder ajudar aí, né, o seu cônjuge aí, o seu pai, o seu irmão, sua irmã, que tá no negócio com você. A desenrolar. Eu acho que uma das coisas que aconteceu com você de ter deixado eu desenrolar foi porque eu tinha essa visão, né? Não, você não, a questão não é nem visão, você tinha vontade de aprender, né? Você tinha vontade de querer ajudar. Ganhar dinheiro? Então. Cada um o seu motivo. Mas se não tiver, porque é uma área técnica, então você vai ter que aprender muita coisa. Todo dia tá aprendendo. São vários tipos de motos, muitos e muitos tipos de peça, detalhes, etc, etc. Então o aprendizado ele é constante para todo mundo. E uma das coisas também que é importante, Alex, eu acho assim, a pessoa que está na frente ali, que cuida dos bastidores, que cuida da clientela, ela precisa ser uma pessoa que tem ali simpatia, que tem ali domínio de atendimento, que goste de atender. Geralmente, se for uma pessoa de cara amarrada, de cara fechada, tende as coisas ser mais difíceis para ela. Mais difícil? É bem mais difícil. Bem mais complexo. Por quê? O mecânico, ele pode ter a cara que for. Ele pode ser mal educado, ele pode ser ranzinza, ele pode ser fechadão, mas ele é um mecânico. Ele resolve o problema. Agora, o balcão não tolera a pessoa de cara amarrada. O balcão não tolera a pessoa de cara feia. O cliente, hoje, ele está aí para escolher inúmeros prestadores de serviço. Então, se ele é mal atendido, se ele é mal recebido, ele não vai voltar para sua oficina. Então, assim, o setor administrativo, o setor que cuida de toda essa parte da frente, de atendimento, tudo isso,
tem que viver se aprimorando, não só em cuidar de como que compra, de preço, nada disso. Como falar com o cliente, é vendas, é a questão ali da persuasão. Isso é muito importante, você aprender a envolver o cliente na venda. Sim. Hoje eu vejo assim, hoje eu conversei com uma pessoa, hoje não, foi ontem até, com uma integrante do time, e ela falou que tinha demitido uma pessoa, né, uma funcionária que já estava brincando com a cara dela e tal, faltou alguns dias e ela descontou no Lerite, a menina acho que não gostou e pediu as contas. E aí ela perguntou pra mim, Rose, eu fiz certo? Eu falei, fez. Claro que fez, você é uma empresa. Você não tem que ficar tolerando esse tipo de coisa de funcionário, porque funcionário tá achando que patrão é amigo, esse tipo de coisa. A gente ali no balcão, a gente precisa exigir das pessoas que vêm trabalhar com a gente essa mesma boa vontade que a gente quer para o nosso negócio. A pessoa que está ali na frente vai representar você. Se você já tem funcionário, né? Se você não tem. Outra coisa também que eu falo para maioria das alunas, das pessoas que está comigo, que está dentro da oficina organizada, dentro do time, organize o quanto antes você puder. Porque quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido vai ser o fato de você ter que contratar alguém e treinar alguém. Porque se uma pessoa chega na bagunça, chega num lugar de qualquer jeito, ali a casa da mãe Joana, vai acontecer coisas que você nem imagina. E da mesma forma, na própria oficina. Se você deixa um funcionário lá na oficina fazer o que ele quer, o que acontece? Vira bagunça, né? Vira bagunça, vira concorrente, some ferramenta, não faz serviço direito, dá prejuízo. Inúmeras coisas. Então, assim, eu acho que assim, os dois setores, né, na minha opinião, sempre foi fundamental a importância. Os dois setores se abraçam, precisam do outro. Exatamente. E se hoje, porventura, você passa por problemas com a sociedade, senta com seu parceiro, coloca as cartas na mesa, conversa. E, para qualquer um dos lados, aceite a ideia do outro. Faça teste. Mas não é um teste, já vou fazer um mês, uma semana, não. Faça ali 1, 2, 3 meses. É a tolerância. Dê oportunidade. Isso. A tolerância, aprender juntos, crescer juntos, né? Essa é a palavra. Eu acho que uma das coisas que eu vejo, né? A grande parte das pessoas que estão no time, Alex, são casais, né? Acho que 90% são casais. E a grande maioria deles se dão bem porque tá ali junto, né? Sim. Estão envolvidos junto. Hoje a gente vê o exemplo das pessoas que já conhecemos, que já, enfim, já não está mais aí com a gente né, nessa vida. Boa parte dessas pessoas que não tiveram ali a parceria, né, ou de alguém da família, uma boa parceria, uma boa sociedade, não levaram bem o negócio, né? Não. Se você for avaliar, se a gente for fazer uma análise, romper a sociedade, tiveram problemas com finanças, né? Já teve pessoas aí que foi 1, 2, 3 vezes já com problema com finanças. Então, assim, a sociedade, ela tende a ter mais sucesso quando você tá com uma boa parceria. E não tem ninguém melhor para ser parceiro do que o marido, do que a esposa. Isso aí. Exatamente isso. Ok? Fechou? Fechou. Então essa foi a dica de hoje, gente. Busque ter tolerância, né? Busque entender um ao outro, né? Que a Rose falou aí do lado das alunas, né? Eu falei do lado do mecânico. Os mecânicos aí que estão me escutando sabem do que eu tô falando. Não é fácil para nenhum dos lados, mas a gente tem que ter tolerância. Tanto a mulher quanto o homem tem que ter tolerância. Não pode levar pro coração, porque às vezes ali na correria do dia o homem ali, o mecânico, ele vai dar uma bronca, né? E leva na esportiva, chega no fim do dia, caramba, você me chamou a atenção ali na hora e tal, pô, me desculpa e tal. Então, sabe? Carinho, tolerância. De vez em quando não é muito fácil, não. Não é fácil, mas... De vez em quando dá vontade de te matar, Alex. Mas... Sério, cara, eu tenho vontade de te pegar uma coroa e jogar na tua cabeça. Olha, eu não vou nem falar das minhas vontades. Ai, Jesus. Eu não vou nem comentar. Deixa pra lá.
Mas eu acho que tá bem assim, né? Mas se não tiver tolerância, carinho, sabe? Levar na esportiva, fechou as portas, né? Deixar um pouquinho os problemas, porque problema vai ter todo dia, problema nunca vai acabar dentro da oficina. Jamais. Você vai entregar um problema, daqui a pouco vai aparecer A outro. gente vive de problema, pô. Se Isso. liga, a gente precisa deles pra gente gerar a Exatamente. oficina. Então, É mais ou menos assim. isso aí. Então vamos ter tolerância um com o outro, né? Os homens aí, os mecânicos, vamos dar oportunidade, ajuda, ensina, porque ninguém nasceu sabendo. Tenha paciência com a Isso. mulherada. Tenha paciência com a mulherada, deixa ela lá. Mulherada, por favor, busque aprender. A gente tem internet, a gente tem oficina organizada Exato. para isso, tá bom? Por favor, faça jus à confiança que eu estou pedindo para vocês. Então, por favor, busque, corre atrás, procure aprender, procure ajudar, tá bom? E homens, escutem as suas esposas. Elas estão certas no que elas estão falando. A mulher, ela tem uma visão ampla. Você geralmente enxerga ali só aquele quadradinho. A mulher não, ela já olha, ela vê o todo. Então, quando a sua mulher te falar alguma coisa, escuta, presta atenção no que ela tá falando. E mulher, nada de sair aí quebrando pau com o marido, não. Fala com jeitinho, sabe? Ali, homem com carinho, com jeitinho, a gente leva eles aonde a gente quiser. Isso aí. E não deixa o cara nervoso não, que ele tá resolvendo um problema lá na oficina, ele faz merda, né? Aí volta prejuízo pra oficina. Dá B.O. É isso aí. Certo, gente? Fechou? Fechou. Tamo junto? Tamo junto. Foi um prazer aí falar com vocês um pouquinho. Até o esse próximo, bate-papo se aí. Deus quiser, né? Tá bom? Sucesso, que Deus abençoe a vida e a família de vocês, a empresa de vocês aí. Isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Versão brasileira